Olá, minhas traças, sejam bem-vindos de volta ao canal Leia Preta Leia, esse espaço onde a gente sempre fala de literatura empoderadora, literatura significativa, literatura histórica, que é o caso de hoje, e porque aqui a gente, e por a gente eu quero dizer a gente sempre acredita que a educação, a literatura, a cultura são as melhores ferramentas para reduzir as desigualdades e empoderar as pessoas, porque aqui a gente é todo mundo Girl Power. E no vídeo de hoje, falando sobre Girl Power, nós vamos falar sobre uma girl extremamente power que existiu na história, que é essa maravilhosa Anne Frank, que escreveu o famoso Diário de Anne Frank. Foi publicado depois da Segunda Guerra Mundial, que é o diário que essa menina de 13 anos ela escreveu entre os anos de 1942, mais precisamente 12 de junho de 1942 e agosto de 1944. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre esse livro maravilhoso, esse diário maravilhoso, e também sobre um documentário da Netflix chamado de Anne Frank, Histórias Paralelas, que foi lançado nesse ano de 2020 e que fala muito sobre a Anne e sobre o diário dela, assim como histórias de outras senhoras que hoje são mulheres já idosas e que estavam nos porões do Holocausto, junto em campos de concentração, na mesma época que a Anne foi para lá. Então é isso, espero que vocês adorem esse vídeo. Aproveitem aí e já deem o seu joinha, aquele amor em formato de like, e também apoiem esse projeto Leia Preta Leia se inscrevendo no canal do botão vermelho aqui de baixo e tecla no sininho de notificação, porque eu sempre esqueço de pedir isso, e aí vocês ficam com alertas de novos vídeos meus. Hoje, coincidentemente, no dia de lançar esse vídeo, eu acabei assistindo na televisão 2 filmes que retratam o Diário de Anne Frank. O primeiro é de 1959, é um filme americano, um pouco quiche, não é um filme tão bom, mas o filme que eu assisti depois desse foi o filme Anne Frank, o Diário de Anne Frank de 2016, que foi a primeira produção alemã que mostra o filme do Diário de Anne Frank, e ele foi dirigido pelo diretor Hans Stiebichler, mas eu super recomendo esse pra vocês porque ele é praticamente um filme documentário. Nesse ano de 2020 apareceu esse novo documentário excelente, excepcional na Netflix, que é Anne Frank, Histórias Paralelas, que é um documentário super intimista, com um ar assim meio sombrio, mas muito simples, um ar assim que parece ser de baixo orçamento, mas uma coisa mais intimista, sem grandes pós-produções. Esse documentário é narrado pela maravilhosa Helen Mirren, que é diva star de Hollywood, que já ganhou Oscar. A Helen Mirren está dentro do anexo, que foi o lugar onde a Anne Frank e sua família, Van Damme, a família dela, os Frank e os Van Damme, ficaram presos, isolados, escondidos durante 2 anos, mais no final da Segunda Guerra. A Helen Mirren está ali no quarto, o tempo inteiro ela fica no quarto, onde a Anne dormiu durante esses 2 anos, onde ela passava a maior parte do seu tempo e principalmente aonde ela escrevia esse maravilhoso diário, E a Helen, ao longo do documentário, ela lê trechos que tem correlação com a situação da época, e ela também narra fatos na época. Em paralelo, acontecem 2 coisas. Primeiro, existe uma atriz que é uma menina jovem que está lendo o diário da Anne Frank, e ela vai viajando em marcos do Holocausto pela Europa. Ela passa por vários lugares em que existem marcações na Europa, inclusive, se eu não me engano, eu assisti esse documentário 5 vezes e não lembro, mas eu acho, se eu não me engano, que ela vai para Auschwitz-Birkenau, que foi o campo de concentração onde a Anne Frank e a família foram parar no final. E essa menina, ela vai passando por esses lugares e vai postando nas redes sociais, provavelmente no Instagram, e eu achei bastante legal para mostrar de forma mais gráfica onde foi que aconteceu esses porões, que eu chamo de porões do Holocausto. E um terceiro paralelo é que são entrevistadas senhoras na casa dos 90 anos, principalmente senhoras italianas e francesas, que estiveram em campos de concentração, Auschwitz também,
na mesma época que a Anne Frank estava lá. Inclusive uma das senhoras, que é uma francesa, diz ter visto a Anne Frank. Ela conheceu a Anne Frank de vista porque elas estavam no mesmo alojamento dentro do campo de Auschwitz. Elas são senhoras judias, né, que foram presas nesse campo quando elas tinham aí, algumas tinham 10 anos, outras tinham 15 anos. O foco do documentário é falar sobre essa juventude que era sugada pelo Holocausto, porque o Holocausto matou 6 milhões de pessoas, entre judeus, ciganos, pessoas LGBTs, enfim, uma quantidade enorme de gente, mas muitas vezes a gente esquece que o Holocausto vitimou muitas crianças. Pelo que eu entendi no documentário, foram em torno de 1 milhão de jovens e crianças, adolescentes e crianças, mais novos do que a Anne, que foram dizimados aí, foram levados. Aí ela fala, a Helen Mirren, da figura do Josef Mengele, que é o doutor do mal, o anjo da morte, né? Que era uma pessoa que cuidava das crianças, vamos botar cuidava bem entre aspas, né? Bem entre aspas, no campo de Auschwitz. E ele fazia experiência com essas crianças, principalmente com crianças gêmeas. Então as crianças foram muito grandes vítimas, né? Incógnitas, incautas desse sistema, principalmente porque muitas nem tinham idade para entender por que elas estavam acontecendo. O que é diferente da Anne, porque a Anne tem uma noção muito grande do porquê que ela está sendo, e a família dela está sendo perseguida. Ela entende que está tendo uma perseguição pelos judeus, ela está bem inteirada da questão política, mas eu fico imaginando porque uma criança de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos, como era o caso das jovens, né, de 2 gêmeas que aparecem no documentário, era muito difícil entender porque que elas estavam sendo separadas das famílias, porque elas estavam sendo torturadas, porque elas estavam sendo levadas para um lugar totalmente insalubre. E foi justamente por assistir esse documentário que me veio a vontade de reler o Diário de Anne Frank. Eu li esse livro, provavelmente na 8ª série, o primeiro ano. É mais ou menos a faixa etária que quase todo mundo lê esse livro quando você está aí na metade da adolescência, porque é uma fase em que você se identifica muito com essa heroína, que se torna uma grande heroína pra gente que lê, e a gente tem mais ou menos a idade dela, né? Então foi muito interessante para eu ler quase aos 30 anos um livro que eu tinha lido quando era adolescente, porque na época, obviamente, que eu me identificava totalmente com a Anne, porque a Anne está totalmente na crise da adolescência, né? Aquela coisa de, inclusive a Helen Mirren fala que todo adolescente para crescer precisa matar os pais, de forma, digamos, entre aspas, né? E você tá naquela revolta que todo adolescente tem, porque passar pela adolescência é um processo muito doloroso, né? E a Anne está passando por esse processo, e aí é interessante ler isso, né? Então, esse diário começa no dia 12 de junho de 1942, né? A Anne é uma menina judia que mora em Amsterdã. A família dela, eles são alemães, mas eles fugiram da Alemanha em 1933, que foi quando Hitler assumiu o poder, e eles já tinham noção total de que o Hitler não gostava dos judeus e ele tinha uma política muito antissemita. Então eles fugiram e foram para a Holanda, e o pai dela trabalha numa indústria, é chefe de uma indústria, Otto Frank é o nome do pai dela. E a Anne fez, nesse dia 12 de junho, dia 13 de junho mais ou menos, ela fez 13 anos de idade e ela ganhou de presente o diário, né, que foi o presente que ela mais adorou, porque a Anne era uma criança que adorava ler, escrever e estudar. Ela é, tipo, genial, essa menina. Você vê no livro que ela é genial. Então ela adorou esse presente, né? E o nome dela era Anneliese Marie Frank. Ela nasceu em 1929 em Frankfurt. Então no início ela diz que o presente que ela mais adorou foi o diário, que ela vai usar o diário para falar sobre os dias dela. Um dia depois, ela decide então criar essa persona que se chama Kitty. E ela faz o que a gente chama de escrita terapêutica, né? Ela é uma menina muito legal, extrovertida, que ri muito e tal, mas dentro dela, a Anne é uma menina muito solitária. Ela tem vários conhecidos, mas ela sente falta de ter um verdadeiro amigo, uma verdadeira amiga. Então ela cria essa persona, Kitty, que é essa amiga para quem ela escreve. Então o diário dela, na verdade, se torna a Kitty. E aí você pode estar se perguntando, que para quem está escrevendo durante 2 anos é um diário basicamente curto, né? Mas é porque a Anne tem o dia a dia dela, a vida dela, e ela não escreve todos os dias no diário, que algumas vezes a gente fica um pouco decepcionado, mas a gente tem que entender quem realmente escreve todos os dias no diário. Então tem momentos em que ela escreve dia a dia, tem momentos que ela pula semanas de escrita, porque milhares de coisas estão acontecendo, é o período de maior efervescência da vida dela e do país.
então acabou que não tem assim uma sequência de dia a dia. Ela começa nos escrevendo, ela ainda está na vida dela normal, junto com a família. Ela tem uma irmã chamada Margot, que é 2 anos mais velha, o pai que se chama Otto e a mãe que eu não me lembro, porque ela não fala muito bem da mãe, então fiquei até com dificuldade de saber o nome da mãe dela. Deixa eu até ver se está aqui. Ela tá ali e ela já nos mostra que ela é uma adolescente com uma personalidade difícil pro caramba. Eu falava, gente, que gênio do caramba que essa menina tem. Ela diz que ela é super criticada na família, que ela é tipo patinho feio, que a irmã dela é maravilhosa, é inteligente, e que embora ela seja uma boa aluna, ela gosta muito de conversar, ela gosta muito de escrever, ela nunca é tão brilhante nem tão bonita quanto a irmã. Mas ela se acha uma menina bonita, sorridente, ela fala muito dos seus admiradores, que são menininhos que gostam dela na escola, e ela fala do seu dia a dia na escola, como é que ela gostava de alguns professores e não gostava de outros, como é que ela ama história e odeia álgebra, né? Nisso aí a gente se encontrou, porque eu amo história e não gosto muito de matemática. E ela agora adora geografia, ela adora ler, ela é obcecada por mitologia, ela lê livros assim enormes, né, para a idade dela, e ela vai à escola, ela tá vivendo uma vida legal ali, embora a situação política já esteja muito complicada. Então ela narra aí que ela já vê judeus andando na cidade com a estrela amarela no ombro, a família dela já anda assim, e que cada dia que passa uma família de judeus é arrebatada e é levada fora. Então ela tá vivendo uma vida, entre aspas, normal, mas vendo que a situação política tá efervescendo, e em determinado momento aparece, né, que o pai dela estava preparando o esconderijo há alguns meses para que a família pudesse fugir no momento em que a situação política tivesse implacável para eles. E aí você tem que se lembrar que isso não é uma história ficcional, isso era um diário, uma menina escrevendo para si mesma, por meio dessa espécie de alter ego, a Kitty. Esse livro, ela não intencionava escrever para que alguém lesse, então a gente tem que entender que ela estava escrevendo junto da cabeça dela. E aí, algumas informações que pra gente são faltantes, pra ela são óbvias. Em determinado momento, alguns dias, ela desaparece do diário, e quando ela aparece, ela já avisa a Kitty que a família precisou fugir, aconteceu lá uma reviravolta, a família precisou fugir e foi parar no que a gente chama de o anexo. O anexo é um pedaço escondido dentro do prédio da empresa que o pai dela trabalhava. E ela vai viver ali, o anexo tem 2 andares, ou 3, se eu não me engano, e ela vive, ela, a mãe e a Margot se mudam para a parte de baixo do anexo, e a família Van Damme, que é a família que vai se fechar com eles, se muda para a parte de cima. Os Van Damme são a senhora, o marido e um filho chamado Peter, que tem mais ou menos 16 anos. E eles vão viver nessa situação enclausurados por quase 2 anos. Ela conta todo o processo da fuga, ela descreve o anexo de cima a baixo, explicando direitinho onde que entra, onde é que sai, como é que foi o momento da fuga, o que tem no anexo, como é o sistema. Inclusive eles têm uma espécie de legislação do anexo que a Anne transcreve pra gente entender como é que eles se organizavam. Então é um negócio muito organizado, só que aí a gente começa a ver as vida entre 4 paredes que a Anne descreve e percebe que existem uma quantidade enorme de conflitos. Primeiro, a Anne não se dá bem com a mãe dela de jeito nenhum. Ela acha que a mãe se dá muito melhor com a Margot, ela se acha muito diferente dessa mãe, que a mãe não a compreende, então em vários momentos ela magoa muito essa mãe, ela se magoa com a sua mãe, e ela é completamente apaixonada, assim, né, de um amor filial por esse pai, o Otto Frank, que inclusive foi a única pessoa da família que sobreviveu, né, depois do Holocausto. Das 8 pessoas que chegaram a morar no anexo, ele foi o único que sobreviveu, e em determinado momento a pessoa que era dona do ambiente onde eles estavam encontrou o diário da Anne largado no chão, entregou para o Otto, e o Otto resolveu publicar esse diário que a filha dele mais nova escreveu. Então vocês imaginam o sofrimento desse homem ter sido o único sobrevivente nessa desgraça toda, né, gente? E aí, naquele momento, a Anne e a Margot dividem um quarto, o Peter tem um quarto dele, os Van Damme dormem no andar de cima e os pais dela em outro quarto. Alguns meses depois se muda um cara chamado Fritz, que é um doutor, um dentista, e esse cara passa a dividir o quarto com a Anne e a Margot vai pro quarto dos pais. E a Anne, ela criou uma espécie de universo naquele quarto e ela não se dá bem de forma nenhuma com esse dentista. Esse dentista aparentemente é um homem insuportável, embora ele seja uma pessoa que esteja ali, eles estão fazendo uma caridade ajudando essa pessoa, né? E eles são sempre assistencializados por amigos holandeses. Isso é uma coisa muito importante do livro, que aparentemente muitas das pessoas comuns holandesas
não compactuavam com essa questão do nazismo, elas ajudavam a proteger os judeus, elas estavam ali dando apoio, inclusive para a família Frank, e esse cara vai para lá e eles não se dão bem de jeito nenhum, e eles também não se dão bem com a família Van Damme, que ela descreve como a esposa é uma mulher irritadiça, enjoada, que se acha pra caramba, que é super arrogante, o homem também é um bufão preguiçoso, que também é... E os Van Dammes brigam o tempo inteiro, e o pobre do Peter fica ali, né, no meio da história. Então a Anne, em determinado momento, a gente lembra que ela era uma menina verdadeira, que ela estava escrevendo o diário para ela mesma, então não dá necessariamente para confiar em 100% do que ela diz e saber se ela estava falando realmente a verdade, se todo mundo era contra ela, se todo mundo era insuportável, ou se ela estava vendo isso por trás das lentes de uma adolescente que está aí com efervescência de hormônios, problemas, dúvidas e, obviamente, né, gente, vivendo no meio de um holocausto. E uma das coisas que mais me importa, assim, é que ela descreve muito o dia a dia dela e em momento nenhum a narrativa se torna tediosa, porque o dia a dia dela é um dia a dia extremamente anormal para nós que vivemos em liberdade, sabe? Mesmo quando ela diz que ela está profundamente entediada, porque não tem muita coisa para fazer, as meninas continuam estudando, né, para poder ter o dia a dia, elas têm uma rotina, tem uma rotina bastante rígida, inclusive, mas passam muito tempo do dia sem ter muito o que fazer e sem poder ir lá fora. Só à noite que ela pode olhar num freixo de janela para ver as pessoas passando na rua. Então isso é uma narrativa muito claustrofóbica, saber que essa família passou tanto tempo dentro desse lugar, mais de 2 anos dentro desse lugar fechado. E uma coisa que me marcou muito foi que a gente acompanha a Anne do aniversário de 13 anos até um pouco depois do aniversário de 15 anos dela. E, gente, como essa menina é forçada a amadurecer. A gente começa lendo uma narrativa de uma adolescente, sabe, borbulhante de ideias, que todo mundo é contra mim, ninguém me ama, ninguém me quer, aquela coisa, e ao mesmo tempo brincalhona e piadista, e ao mesmo tempo uma menina que eu não sei nem se eu queria ser amiga, como diz o cara do documentário, e muito sarcástica e muito inteligente, e vai caminhando para uma narrativa de uma moça que já está chegando na fase adulta, forçada, sabe, gente? Em 2 anos a Anne se transforma numa outra pessoa, ela já começa a falar da questão da sexualidade, ela já começa a ver o Peter de outra forma, ela já começa a narrar a situação da família dela com um olhar mais empático, ela já começa a entender melhor a relação dela com a mãe, e ao mesmo tempo ela tem uma visão extremamente madura da posição política que está acontecendo ali. E ela narra isso de forma extremamente pesada, assim. Então tem momentos em que você ri no livro, que você acha muito engraçado o jeito que ela fala, e tem momentos que você fica desesperado com o pesar que ela descreve, porque ela narra o dia a dia dela e os pensamentos dela, mas ela alterca esses pensamentos com a narrativa do momento da guerra, do povo dela judeu que está sendo dizimado. Ela sabe muita coisa sobre o que está acontecendo nos campos de concentração, então não dava para dizer que ninguém sabia, porque eles têm muito acesso à informação, eles acompanham tudo o que está acontecendo pela rádio inglesa da BBC, então eles sabem sobre os campos de concentração, sobre os trens que levam no campo de concentração, eles sabem que as pessoas morrem na câmara de gás, eles sabem que o Hitler está caçando os judeus no mundo todo, na Europa inteira, desse livro. E o que mais me matou é que, tipo, no final do livro, e aí eu vou dar um spoiler, mas enfim, o final do livro, a guerra tá acabando, né? Então o livro acaba alguns meses depois do dia D, né, de 1944, que foi o dia que os americanos, os ingleses chegaram na Normandia e a guerra estava por acabar. E o tom da Anne é muito otimista. A Anne escreve em agosto de 1944 que ela achava que a guerra ia acabar muito rápido e que ela, em outubro, ela achava que ela já estaria nos bancos da escola. Então ela estava com um tom muito otimista e isso partiu meu coração de saber que poucos meses ou 1 ano depois essa menina morreu. Ela e a irmã morreram de tifo em 1945, os últimos registros que eles têm, que elas duas morreram em 1945, embora os corpos nunca tenham sido encontrados. E isso partiu do meu coração, saber que ela estava escrevendo com otimismo, escrevendo sem saber que a vida dela ia acabar. E a Anne fala muito do futuro, ela queria ser escritora, ela queria ser jornalista, e eu fico pensando como é que o mundo foi ceifado de uma genialidade, de um talento e de uma vida humana, sabe? E de outras milhões, né? Como o mundo teria sido se o Holocausto não tivesse acontecido, se a gente lembrar que o povo judeu
eram os líderes da intelectualidade daquele tempo, sabe? Porque esse povo, eles têm uma preocupação muito grande com a questão da educação. E é muito visível isso, como os pais querem que as meninas estudem muito. Eles não estão querendo que a Annie seja dona de casa e cuide dos filhos, não. Eles querem que a Annie seja alguém na vida, né? Não se enquadre só no papel de mãe e esposa. E a própria Annie fala que ela não quer se enquadrar nesse papel, ela quer mudar o mundo. E isso é muito interessante. E depois você saber que o nazismo, o preconceito, o antissemitismo ceifou essa vida. O último registro que a gente tem é no dia 1º de agosto de 1944, e isso é uma coisa também que parte o coração por ser um diário e ser verdadeiro, né, da vida real. O livro não tem final. Sabe-se que algumas semanas depois eles foram traídos, talvez, ou denunciados, né? Porque houve vários momentos do livro em que houve desconfiança, houve pessoas, ladrões invadindo o armazém embaixo do anexo, pessoas entrando sem querer no lugar. Então pode ser que eles tenham sido denunciados por alguém e eles vão todos parar em Auschwitz e, enfim, apenas o Otto sobra aí, né? E realmente, ela fala que no dia 21 de julho, tenho muitas esperanças, tudo vai bem, sim, vai mesmo muito bem. Notícias sensacionais. Houve um atentado contra Hitler, mas imagina, os autores não foram comunistas, judeus ou capitalistas ingleses, mas sim um general alemão de nobre raça germânica e ainda por cima um general ainda jovem. Isso aqui ela está falando da famosa Operação Valkyria, que um próprio general do Hitler quis matá-lo, né? A providência divina salvou a vida do Führer. E ele escapou, infelizmente. Infelizmente, só com alguns arranhões e queimaduras. Alguns oficiais e generais que andavam com ele morreram ou ficaram feridos. O autor principal foi fuzilado. Esse atentado é a melhor prova de que muitos oficiais estão fartos desta guerra e que veriam com prazer o Hitler afundar-se nos mais profundos precipícios. Querem, depois da morte de Hitler, instalar uma ditadura militar, fazer as pazes com os aliados, reamar-se, para desencadear uma nova guerra daqui a 20 anos. Talvez a providência tenha hesitado de propósito em afastar Hitler desde já, pois aos aliados é melhor, muito mais vantajoso, que os alemães arianos puros se matem uns aos outros. Isso foi depois do dia D, e o livro tem partes históricas importantes, e é legal, porque toda vez que eu leio sobre história, me interessa muito mais saber sobre a pequena história, né, a história do comum, a história das pessoas comuns, do que a grande história que fica nos livros, e a gente vê como essas duas histórias elas se intercalam. Então aqui a gente tem uma menina, uma moça, com a sua família, que é uma família judia comum da Alemanha, e que mora na Holanda, mas que tem narrativas no livro que se intercalam com a grande história, que é a história que está nos livros de história, né? Como Operação Valkyria, o Dia D. Bom, gente, o livro que eu tenho aqui, ele é da editora Príncipes, ele é uma edição de 2019, uma edição bem nova que eu tinha comprado recentemente, né? Vou colocar o link para vocês comprarem esse livro ou e-book aqui nos comentários, na caixa de descrição. É um livro muito rápido de ler, muito emocionante. Bom, gente, eu fiz um vídeo aqui falando sobre um livro que é um clássico da literatura há mais de 70 anos, né? Então muitos de vocês já devem conhecer, mas me comentem aqui se vocês não leram o livro da Anne Frank ainda, ou se vocês ainda não assistiram o documentário. Eu super recomendo, o documentário é da dona Netflix, é muito bom o documentário. Agradeço vocês por me darem mais essa audiência, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Queria pedir a vocês que visitassem o meu segundo canal, o Freewini, que sempre tem vídeos às quartas-feiras, e agora a gente está com novidades, porque temos editor, né? Que vai editar os vídeos da agora pra frente, editora na verdade, porque aqui é Girl Power, né? Aqui é... Você pode encontrar esse e outros conteúdos no meu Instagram em @leiapretaleia, e também pode conhecer o meu brechó /sebo-online @brechó.atoca, que fica no Instagram, onde eu vendo milhares de livros maravilhosos e roupas maravilhosas. O Diário de Anne Frank não está incluído entre eles, porque isso é um livro de cabeceira, né, gente? Não podemos vender. Era isso que eu tinha pra hoje, beijos e até mais!